Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Aleluia, glória a Deus, né? Por mais um tempo que nós estamos aqui com vocês, né? Acho que eu tive o ano passado no mês de maio, né? E olha que coincidência, vou voltar no mês de maio de novo, né? Glória a Deus, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ontem já tivemos aqui, né? No trabalho que teve com os diáconos, né? E foi um tempo poderoso. Quero agradecer ao pastor Elias, Sueli, por essa oportunidade, né? A Cidinha e o Lucas lá atrás também, amém? Quero louvar a Deus pela vida de vocês, né? Pela vida dessa igreja, amém, irmãos? E eu creio que Deus tem uma palavra para você, amém, irmãos? Amém? Né? Você nunca vem sair de mão vazia, só se quiser. Não é? Só se a gente quiser. É como você vai numa festa, amém, querida? Aqui é chique, negócio de água, eu vi ontem aqui, o negócio é chique, né? Aleluia, né? A gente põe a água um pouco gelada, um pouco mais fresca, tal. Eu falei, ei, glória a Deus, é assim mesmo, tem que ser com excelência, né, irmãos? Mas voltando aqui, irmãos, quando você vai para uma festa, você só sai sem comer se você quiser. Né? Eu era muito tímido, irmãos, quando era menor, né? Mas eu lembro que eu ficava sentado e minha mãe falava, vai lá, vai pegar. E eu falava, não, se não fosse pegar para mim, eu não ia. Mas vou falar uma coisa para você, com Deus gosta de gente ousada. Né, que vai lá, o banquete está colocado, a palavra, né, é lançada, o nosso alimento, a palavra, e vai lá e pega a palavra e aplica na vida. Deus gosta de gente assim, irmãos, com ousadia, amém? E às vezes a gente quer ter ousadia para orar, para isso, para aquilo, mas começa aqui, tendo ousadia na palavra, para pegar dela, amém? Por isso que eu aconselho a você, que está aí meio acomodado, a fazer o rema. Só faz o rema quem é ousado, irmãos. Fala, eu vou fazer. Não importa, né? Não coloca empecilho, mas vai lá e diz assim, não, eu vou fazer. Esse é meu ano, esse é meu tempo. Irmãos, e pode ter certeza, quando a gente pega de um lado, Deus pega do outro. Amém? Então diga pro teu irmão, é assim, ó. É noite de você ser ousado. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, estou empolgado, hein? Estou empolgado. Se bem que eu aprendi algo aqui, né? Empolgação é um negócio que às vezes passa, né? Mas a convicção fica, né, pastor? Já peguei, irmão, já ficou anotado. Vai ter ministrações minhas que eu vou usar a frase e vou falar, olha, pastor Eli de Bauru, né? Amém, queridos? Aleluia. Irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 1, é um texto bem conhecido, né? Mas pode ficar cegado, você vai falar, pastor, o senhor vai começar, o senhor falou que está empolgado, aí está animado e vai começar com esse texto, mas... Deus faz essas coisas, meus irmãos, mas até o final, eu creio que você vai estar aí, né? Eu sei que você está alegre, mas até o final eu sei que você vai demonstrar essa alegria aí, amém? Mas 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim, ó. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí vai lá para o 14 agora. Paulo está dizendo a Timóteo que nos últimos dias, né, sobreviriam tempos difíceis. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu creio que a gente já está vivendo esses últimos dias. Aliás, irmãos, né, Paulo já olha esses últimos dias lá quando ele falou isso. Né? Então a gente está bem nos últimos dias mesmo. Verso 14 diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Até aí tá bom. Irmãos, eu não sei se você crê dessa forma, mas eu creio, mesmo nesses últimos tempos, e Paulo está falando aqui que são dias difíceis, eu sei que você concorda comigo que são dias difíceis, mas eu creio, irmãos, que mesmo nesses dias difíceis, eu e você, como filhos, como servos, mas como filhos de Deus, nós vamos vivenciar grandes coisas em Deus. Amém, irmãos? Para nós não importa se o tempo é difícil ou não, mas, irmãos, quando nós olhamos aqui, eu fico pensando uma coisa, né? Que nós sempre desejamos, irmãos, nós sempre desejamos viver tempos bons, não é? Não tem ninguém aqui que eu acredito que fala assim, não, eu gosto, né? Eu vou falar de um jeito bem pentecostal, eu gosto de viver na luta, né? Misericórdia, né, irmãos? Não, eu gosto de, não quer no estreito de Jeová, ninguém, né, irmãos? A gente quer viver tempos bons, a gente quer viver, como foi falado aqui, próspero, em abundância, é isso que nós desejamos viver. Mas você concorda comigo? Que tem nem sempre, né, nós vivemos assim. E há momentos na nossa vida que a gente não está assim. Quem já passou por um momento que você não estava assim? Eu ia falar, levanta a mão. A gente ia levantar, né? Não é? Às vezes a gente não está vivendo, vamos dizer assim, esse momento, né? As coisas, eu vou falar dessa forma para você entender. Muitas vezes as coisas não saem como nós esperamos. É ou não é?
às vezes as coisas não saem como nós esperamos, né? Mas aqui, irmãos, Paulo diz algo a Timóteo que você já leu aí comigo no versículo 14. Ele está dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, Timóteo. Os tempos são difíceis, mas permanece naquilo que você aprendeu. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para você já nesse início. Irmãos, nós temos que continuar naquilo que nós temos aprendido. Independente, irmãos, do tempo que nós estamos vivendo. Se o tempo está bom, eu vou continuar, né, convicto, como o pastor falou aqui, naquilo que nós temos aprendido da palavra. Se nós não estamos vivendo um tempo tão bom, eu vou continuar firmado naquilo que eu tenho aprendido, independente da circunstância. Porque para isso, irmãos, é que nós estamos aqui ouvindo a palavra. O pastor disse sobre congregar, irmãos. Eu sempre falo assim, né? Que nós temos que dar atenção àquilo que a palavra nos dá como advertência. Por exemplo, não deixe de congregar. Não abandone a sua confiança, né? Não tenha, né, um duplo ânimo, como diz a palavra, né? Não cocheeis em dois pensamentos, como o pastor falou. Então nós temos que estar sempre alerta quando a Bíblia nos dá o quê? Uma advertência. Irmãos, e uma advertência para mim e para você nessa noite é que independente de que tempo nós estamos vivendo, Paulo disse a Timóteo, são tempos difíceis. Mas nós temos que continuar naquilo que nós temos aprendido. Irmãos, há uns dias atrás eu estava falando com a minha filha. Acho que a gente abriu falar uns dias atrás, mas eu acho que já faz uns 7, 8 meses atrás. A gente estava conversando e eu estava falando para ela: eu dou graças ao Senhor, porque um dia eu parei, entrei, né? Como eu estava falando ontem aqui, né? Eu parei, fui sentar para aprender a palavra ali no Rema e eu recebi essa palavra, irmãos. Porque eu não sei você, mas o que tem me sustentado foi a palavra que eu aprendi, que foi a palavra revelada, que foi cada matéria do Rema, irmãos. E eu tenho ficado nela e é essa palavra que tem me sustentado. E eu tenho certeza que você, que já fez o Rema, é essa palavra que tem sustentado a sua vida, mesmo em dias difíceis. Aleluia! E eu estava falando para minha filha, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por aquele dia que eu fui sentar lá e eu fui ouvir a palavra do Senhor. Como eu disse ontem, né? Às vezes puxava assim, dava um cutucão, dava um beliscão assim a palavra. Às vezes eu falava assim, não concordo com isso não. Mas daí o professor falava assim, lê aí que está aí. Eu falava, é verdade, está aqui mesmo. Mas, irmãos, é essa palavra que tem nos sustentado, irmãos. É essa palavra, e é nela que nós temos que continuar, independente do quê? Das circunstâncias, independente do tempo em que nós estamos vivendo. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, né, como Paulo falou, os tempos são maus. Mas sabe, irmãos, no nosso coração, a gente está descansando, porque a gente sabe onde a gente está firmado. A palavra de Deus também, eu quero entrar nisso. A palavra de Deus, irmãos, ela é cheia de figura de linguagem, né? Cheia de figura de linguagem, né? Eu vou dar um exemplo aqui para você. A palavra diz que Jesus é o lírio dos vales. Diz que ele também é a rosa de Saron, né? João capítulo 14, se eu não me engano, o Senhor fala, né? Fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, né? E eu acho isso interessante quando Deus nos compara com a natureza, irmãos, né? Deus nos compara com a natureza e a Bíblia está cheia disso. E sabe, irmãos, uma palavra que tem ficado no meu coração, e eu vou ler esse texto aqui com você, tem assim mexido comigo, e eu tenho certeza que vai mexer com você também, tá? Você vai ver que eu falei, li esse texto aí de Timóteo, 2 Timóteo, você vai entender o porquê, tá bom? Tempos difíceis, mas a gente tem que ficar na palavra. Então guarde bem isso, amém? Então abra lá comigo, Jeremias capítulo 17. Versículo 7, amém, irmãos? Jeremias 17, 7. Glória a Deus, Deus é bom? Ele é bom, né, irmãos, em todo o tempo, aleluia. Jeremias 17, 7. Aleluia. Diz assim, ó. Bendito, algumas traduções feliz, né? Tem uma outra que fala abençoado, mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vou ler de novo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ou está também, uma tradução diz está no Senhor. Irmãos, então está dizendo aqui que é feliz, irmãos, é feliz aquele homem que confia no Senhor, é feliz aquele homem, aquela mulher cuja esperança está em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem a sua esperança está em Deus? Quem confia no Senhor? Mas levante sua mão mesmo.
Aleluia, aleluia. Né? Então está dizendo aqui que você é feliz. Então diga para o teu irmão assim, ó, você é feliz. Irmão, se você confia no Senhor, a sua esperança está nele, você é feliz. Amém? O diabo pode até estar querendo falar para você aí, você é desanimado, você é feliz, nós somos felizes, irmãos. Agora a gente tem que transparecer isso na nossa vida, amém? Aleluia, diga para o teu irmão assim, você é feliz? Vamos ver o que ele vai responder aí. Mas olha a condição que o salmista está dizendo, irmãos. Que feliz é aquele que confia no Senhor. E aquele cuja esperança é o Senhor. Essa palavra, irmãos, né, confia, né, ela no hebraico é batash, né, que significa o quê? Sentir-se seguro e estar despreocupado. Aleluia. Esperança, irmãos, eu não sei falar desse jeito aí não, tá, irmão? Mas tô falando do meu jeito aqui, tá? Mibitash, que significa estado de confiança, segurança. Olha só, confiar, né? Estar despreocupado. Esperança, estado de confiança ou segurança. Tanto a palavra confiar, irmãos, né? Confia, como esperança aqui, traz uma ideia de segurança. Então, aquele que confia no Senhor, eu vou repetir muito isso, tá, irmãos? Para você sair daqui pensando isso. Aquele que confia, cuja esperança está no Senhor, sabe como que ele anda aqui nessa terra? Em segurança. Ele se sente seguro. Vou dar um exemplo para você, né, que eu sempre gosto. Quando eu preguei, irmãos, eu estou falando aqui, eu preguei essa palavra esses dias, tá bom? Né, foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa, sabe, os pastores aqui sabem o que eu estou falando, coisa que fica queimando no seu coração, queimando, e fica ali. E isso tem estado no meu coração esses dias. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Aliás, antes de eu falar, diga assim, ó, bendito. Aliás, diga assim, sou bendito, porque a minha confiança e a minha esperança está em Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho um problema muito sério, né? Às vezes eu vou para o culto, às vezes não, né? O pastor acabou de falar, eu sempre vou para o culto, tá bom? O que acontece às vezes é que eu vou estacionar meu carro. E aí, irmãos, a minha mulher tivesse aqui, ela ia falar, não é às vezes não, parece que eu estou ouvindo. Eu falei para a senhora que tem hora que parece que eu ouço a voz dela quando ela não está perto de mim, irmãos. Não é às vezes não, né? Mas é às vezes, tá bom, irmãos? Eu estaciono o carro, aí quando eu entrei lá, entrei no templo, aí eu sentei, eu falo assim para ela, nossa, não sei se eu dei alarme no carro, porque daí não fecha as portas, nada. Não sei se eu dei alarme no carro. Daí ela fala assim, então vai lá. Daí eu falei para ela, falo assim para ela, vou nada. É sempre a mesma coisa, irmãos. Quando eu esqueço, eu falo, não vou nada, tá no seguro? Tá no seguro? Tá no seguro? Ela fala, mas na primeira vez que eu falei isso, ela falou, mas o que tem a ver que tá no seguro? Eu falei, tá no seguro. Aconteceu alguma coisa, tá no seguro. Eu estou trazendo isso para você, por quê, irmãos? Porque eu tenho uma segurança que o carro tá no seguro. Então eu entrei, mesmo sabendo que ficou tudo aberto lá, eu estou o quê? Despreocupado. Irmãos, e é isto, né, que o salmista está falando aqui, bendito é o homem, né, que confia, ou seja, que está despreocupado, né, que está confiando no Senhor, ou cuja esperança está no Senhor, ou seja, né, está tranquilo, irmãos, está andando em segurança. Até me lembrei disso, não sei se eu contei aqui a outra vez, né, às vezes eu conto isso em aulas também, mas eu lembro um dia que eu estava fazendo rema nessa época ainda, eu estava fazendo rema, estava no primeiro ano, e aí, eu saí quando terminou, e a diretora da escola lá, que eu fiz o remo, ela estava assim num canto, assim, ó, os alunos saindo, ela estava lá assim, irmãos, paradinha. A gente sabe quando a pessoa está longe, não sabe, irmãos, né? Eu vi que ela estava longe, mas aí eu estava passando, não sei se eu contei aqui outra vez que eu vim, irmãos, mas eu que estou com o microfone, eu vou contar de novo, tá bom? Aí tinha um cachorro, irmãos, na frente da igreja, assim, quando estivesse lá na calçada. Irmãos, e as pessoas passando de um lado, passando do outro, e ele dormindo. Dormindo. E aí passa um por cima e outro, né? E eu estava conversando com o irmão antes, né? Estava conversando. Aí eu peguei e falei assim, nossa, o cachorro nem se move. Aí ele deu risada. Aí quando eu saí, né? Eu falei para a diretora ali do Rema ali em Atibaia, né? Que é a Rose. Eu falei, Rose, a gente tem que ser igual esse cachorro aí, né? Tá passando gente do lado, um pro lado pro outro, e ele tá dormindo, tá descansando. Aí ela só pegou, olhou assim para mim, sabe, irmãos, deu uma risadinha só assim, e eu fui embora. Aí no domingo, num culto como esse, né? Ela foi, eu não sei se ela foi ministrar, acho que foi ministrar oferta, ela falou assim, pastor, o senhor não sabe, mas Deus falou comigo através daquele cachorro naquele dia.
né? Através daquele momento. Sabe, irmãos? É assim que nós temos que estar. Eu não estou falando, irmão, para você não fazer nada. Mas eu estou falando que o nosso coração, irmãos, tem que estar despreocupado. Mas sabe quem fica assim, irmãos? Só quem confia e quem está esperando no Senhor. Amém? Não precisa abrir aí, mas Salmo 20, verso 7 diz assim, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriamos no nome do Senhor. Amém, irmãos? Quem está confiando no Senhor, quem está esperando nele, com certeza, irmãos, o seu coração está descansando. A pessoa está, como eu falei, está despreocupada. Pastor, mas tem hora que eu fico preocupado. Eu também, irmão, mas esse momento que vem a preocupação é que por algum motivo a gente deixou de confiar. Porque o Salmo está dizendo aqui que é feliz, é bendito, irmãos, aquele que confia no Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, descansa no teu Senhor. E para você descansar, não abandone a sua fé, não abandone a sua confiança. Ele é, irmãos, a nossa esperança está nele. Aleluia, nós estamos cantando aqui, não me deixará jamais. Aleluia, irmãos, essa é a confiança que nós temos. A gente pode olhar para um lado, tá Faraó, o mar do outro lado, mas a gente tá assim, ele não vai me deixar, eu confio nele, está a minha esperança. Sabe, irmãos, quando eu ouço isso, meu coração se enche de paz e de alegria. E sabe, irmãos, é assim que nós temos que estar. Mas olha só, o verso 8 aí de Jeremias. Bendito é o que, né? Estou repetindo aqui, bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança está nele, ou seja, feliz. Mas olha aí, olha o que diz aí. Porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Irmãos, no verso 8 aí no início fala assim, porque ele é como árvore plantada. Irmãos, ele quem, irmãos? Aquele que confia no Senhor e cuja esperança está nele, irmãos. Está dizendo assim que essa pessoa que confia no Senhor e que a esperança está nele é como árvore plantada junto às águas, e diz mais, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Meu amado, eu não sei se você concorda, eu sei que você vai concordar comigo, né? Mas se tem algo, já falei, né? Se tem algo que é essencial, é água, né? Aproveitando a oportunidade, uma porta se me abriu, né, irmãos? Água é essencial, irmãos. Agora, água é essencial para a árvore, irmãos? Para uma planta? Né? Diga para o teu irmão assim, água é vida. Aleluia, água é vida, irmãos. Eu vou falar uma coisa, está dizendo aí, irmãos, que essa árvore está plantada junto às águas, né? E que estende, né, as suas raízes até chegar as águas do ribeiro, não é isso? Está dizendo? Ela vai se aprofundando, tem um ribeiro, é o que eu imagino, irmãos. Tem um ribeiro perto, as suas raízes vão se aprofundando, né? E ela alcança o quê? As águas. Aí sabe o que eu entendo, irmãos? Que essa árvore aqui, está dizendo que essa árvore, ela está suprida. Ela está suprida, essa árvore. Porque ela está plantada junto a ribeiros de água. Tem água ali para ela, suas raízes alcançam, né, as águas. Agora sabe o que eu entendo? Que ela está suprida daquilo que ela mais necessita. Não sei se você está pegando aí. Ela está suprida daquilo que ela mais necessita. Que é o que, irmãos? Água. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é, irmãos? Um dos símbolos da água na Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, quem está edificado na palavra, eu vou falar uma coisa para você, está suprido em tudo. Está suprido em tudo. Diga para o teu irmão aí, você está suprido em tudo se você estiver na palavra. Aleluia, aleluia. Ah, pastor, então é por isso que vocês ficam toda hora falando do rema. Irmãos, porque eu vou falar para você, né? No ano 2012, 13, 14, eu fiz o rema, irmãos. Sabe o que aconteceu? As raízes da minha vida entraram na palavra, irmãos. E eu estou aqui, como eu disse que eu estava falando para minha filha, nós estamos aqui, é porque nós edificamos, a você que fez o rema edificou a sua vida na palavra. Ou seja, as nossas raízes, irmãos, foram buscar essa água. E ela, irmãos, é tudo que
nós necessitamos. Eu vou dizer para você, a água, que é símbolo da palavra de Deus, é tudo que você necessita, é tudo que você precisa. Eu vou mais além, irmãos. Jesus é tudo que eu preciso, é tudo que você precisa, irmãos. Oh, aleluia, eu não sei se você se alegra com isso. Irmãos, nós temos tudo que é necessário. Aleluia, você tem tudo que é necessário. Mas sabe o que é? Tudo isso que eu estou falando é para aquele que confia no Senhor e cuja esperança está nele. É como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Aleluia, que as suas raízes se aprofundam. Olha que coisa interessante. Aleluia, né? Como eu falei, né? O Senhor usa, né, as coisas da natureza para falar com a gente também, irmãos. E para falar com a irmã naquele dia usou o cachorro. Olha só, irmãos, né? Ah, Deus é bom. Aleluia, diga assim, eu tenho tudo que eu preciso, porque eu tenho a palavra. Aleluia, aleluia. Mas pastor, mas ainda está faltando algo na minha vida. Mas se você ficar confiando na palavra, e se você tiver com a sua esperança no Senhor, irmãos, mais tempo ou menos tempo, vai se manifestar, porque você já tem, se você está confiando, você já tem, se a tua esperança está nele, só vai se manifestar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia. Mas diz mais aí, irmãos, diz mais aí. Diz assim também, irmãos, é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Irmãos, quero lembrar você, tudo isso que a gente está falando aqui é para aquele que confia no Senhor e cuja sua esperança está nele. Não receia, essa árvore aí que representa essas pessoas que confiam no Senhor. Cadê as pessoas que confiam no Senhor aqui? Esse texto está representando a gente, amém? Está falando aí com você, né? Não receia quando vem o calor. Eu quero falar uma coisa para você. Não fica preocupado, ansioso, apreensivo, cheio de incerteza quando vem o calor. O calor é o que, irmãos? As situações, as perseguições. Então está dizendo que aquele que confia no Senhor, né? Quando vem o calor, ele não receia. Irmãos, e eu vou falar uma coisa para você. Quantas situações nós passamos, não é verdade? Que a gente pode até falar, ó, esse é um calor que eu passei na minha vida, não é? Essa é uma situação que eu passei na minha vida. Talvez agora você pode até lembrar de momentos que você passou. E se você está aqui, foi porque você confiou, porque você colocou a sua esperança no Senhor. Mas está dizendo, irmãos, que essa pessoa que confia, que a esperança está no Senhor, diz que ela não se receia quando vem o calor. Ela não fica preocupada quando vem as situações, como a gente leu Paulo falando a Timóteo, irmãos. Os tempos são difíceis, mas nós estamos despreocupados, irmãos. E quando eu falo despreocupado, irmãos, eu não estou dizendo que a gente vai, né? Nós temos que falar de Jesus para as pessoas, amém? Não é? Não, eu tô bem, para mim tá legal e eu fico tranquilo aqui. Não, a gente tem que falar de Jesus. Mas eu estou falando que nós, irmãos, estamos tranquilos, nós estamos confiantes, nós estamos em paz. Eu vou falar mais. Você deita, dorme e acorda, porque o Senhor está te sustentando, porque você confia e a sua esperança está nele. O Lucas me perguntou, né? E aí, pastor, dormiu bem? Eu até ia falar esse pastor ali, pastor Eli, hoje eu até esqueci. Eu falei para ele, eu dormi tão bem, não sei se já aconteceu isso com você, dormi tão bem, irmãos, que quando eu abri meus olhos, graças a Deus, né? Quando eu abri meus olhos, eu falei, que dia que é hoje? Aonde que eu tô? Aí já aconteceu isso com você? Eu não sabia nem onde eu estava, irmãos. Aí, que dia que é hoje? Aí eu olhei e falei, tô em Bauru, agora me lembrei de tudo. E assim, irmãos, aquele que confia no Senhor, aquele que a segurança está nele, irmãos, deita, dorme e sabe que o Senhor está sustentando. Você não deita e dorme e fica lá preocupado, o que eu vou fazer, como que vai ser meu amanhã, não. Porque a tua esperança está nele. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de água e não receia quando vem o calor. Aleluia. Sabe por que você fica em paz também? Porque você sabe, porque você está confiando. Como eu disse, num momento ou outro, irmãos, o sobrenatural acontece. Aleluia. O impossível se torna possível. Então não receia quando vem o calor. Pastor, mas eu sei, mas tem hora que eu fico, eu também, irmãos. Mas é uma coisa que a gente tem que aprender, irmãos. É confiar nele em todo tempo, irmãos. Eu sei que às vezes a ansiedade, os receios vêm, mas irmãos, essa é uma promessa, que aquele que está confiando nele, cuja esperança é ele, quando vem, não vai recear quando vier o calor. Agora que eu entendo, sabe, irmãos,
Quando Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se a gente olhar a história, irmãos, Davi confiava ou não confiava no Senhor? A esperança estava em Deus ou não estava? Irmãos, é só a gente falar de Golias. Ninguém tinha coragem, mas apareceu alguém, irmãos, que confiava no Senhor e cuja esperança estava no Senhor. E aquela situação não pôde pará-lo, irmãos, não pôde deter. Ele foi lá, irmãos, e fez o que tinha que fazer. Sabe, irmãos, o homem que confia no Senhor e que a esperança está nele, faz a diferença aonde estiver, irmãos. Faz a diferença aonde colocar a planta dos seus pés. Aleluia! Diga pro teu irmão assim, ó: se você confia, você vai fazer diferença. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Tem homens e mulheres aqui que estão confiando no Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, amanhã, segunda-feira, né? Você já vai acordar e vai dizer assim: Senhor, eu confio em Ti. A minha esperança está no Senhor. Eu não sei situações que você tem que resolver nessa semana, mas eu quero falar para você: descansa. Descansa. Só confia e espera nele. Aleluia. Eu quero declarar na tua vida, se você não tem dormido por causa disso, a partir dessa noite, em nome de Jesus, deita, dorme, descansa, descansa, descansa nele. Aí você vai acordar assim amanhã: que dia que é hoje? Onde eu estou? O que eu tenho que fazer? Aleluia. Irmãos, ele está conosco. Amém? Mas diz mais aí, irmãos, diz mais, vamos lá, diz mais. Mas a sua folha, né, tá dizendo que não receia o calor, mas que a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba. Olha só, não receia quando vê o calor, mas a sua folha fica verde. Eita, e no ano da sequidão não se perturba. De novo eu falando isso, né, sobre se perturbar, sobre, né, não recear o calor. Irmãos, sabe quando eu entendo aqui que a sua folha fica verde? Irmãos, a folha não seca. Está dizendo aqui, não vai secar mesmo em meio ao calor. Não vai secar. Uma folha, quando ela está verdinha, irmãos, né, a gente olha e fala assim: essa árvore está com saúde. Não é? Essa árvore está com todos os nutrientes. Aleluia. Lembra que eu falei? Você tem tudo que você precisa. Você tem tudo que você precisa. Mas sabe o que o Espírito falava no meu coração, irmãos? Quando está dizendo aí, ó, a sua folha fica verde. Sabe como que está dizendo aqui? Que essa árvore, irmãos, permaneceu na posição dela, no meio do calor. Fazendo o quê, irmãos? As suas raízes indo até as águas que estão ali, né? Nas suas raízes ela vai até e captura essas águas que estão ali, que está perto do ribeiro. Ou seja, independente do calor, irmãos, como está dizendo aí, independente da sequidão, ela permanece na posição dela. Ela sabe que ela tem que o quê? Ela tem que ir até as águas. Meu irmão, minha irmã, quero falar para você. Independente da situação, permaneça na fé. Independente da situação, irmãos, continua declarando a palavra de Deus, amém? Eu quero lembrar vocês que nós somos o povo da fé, amém, irmãos? Somos o povo da fé, independente da circunstância, independente da situação, nós continuamos na nossa posição. E qual é a posição do cristão, irmãos? É de confiar em Deus, é da sua esperança estar nele. E sabe, irmãos, e nós vamos continuar exatamente na nossa posição, na posição que Deus nos colocou. Pastor, qual é essa posição que Deus nos colocou? Mais do que vencedores. Aleluia. Irmãos, a nossa mentalidade não pode ser uma mentalidade de derrota, mas uma mentalidade de mais do que vencedores. Tá calor, tá aqui dizendo a sequidão, mas eu não mudo, irmãos, aquilo que está na minha mente. Eu renovo, eu continuo renovando a minha mente na palavra, e eu tenho convicção, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Tá calor, vem a sequidão, mas eu sou mais do que vencedor, irmãos. É assim que nós temos que andar. É assim que nós temos que ser. Eu não sei se você tem andado numa mentalidade de derrota, mas nessa noite troca esse negócio aí. Irmãos, nós somos o povo da fé, e como povo da fé, nós andamos numa mentalidade de vitoriosos. Aleluia, aleluia. Uma mentalidade de vitoriosos. Eu não me lembro, irmãos, onde está, mas na Bíblia Mensagem, né? Na Bíblia Mensagem tem um dos versículos que diz assim, eu vou falar um pouquinho, não sei se eu vou lembrar aqui. Fala assim que nós,
né? Tá falando sobre andar como vencedores. Na Bíblia a mensagem diz assim, ó, que nós andamos num desfile perpétuo. Eu gostei muito disso. Irmão, você já viu alguém, se viu, estava fazendo errado. Você já viu alguém desfilando, está na passarela? Eu prometo que eu não vou falar como fazer, como que é não, irmãos. Mas alguém na passarela andando assim, ó. Não, né, irmão? Eu não vou fazer, tá bom, irmão? Senão vocês vão rir, né? Mas alguém na passarela, eu vejo lá, eles estão andando, né? Tá bom assim, pastor? Tá bom? Aí para aqui e tal. Dá uma voltinha. Eles andam chique, irmãos. Não é? Irmãos, assim é o cristão. A gente, irmãos, né, a nossa, como está dizendo que a árvore, né, as suas folhas ficam verdes. Ou seja, tá, né, quando fala que está verde, eu creio que continua andando na autoridade que nós temos em Cristo Jesus, irmãos. Continua andando nessa autoridade. Aliás, é uma das matérias do Rema, a autoridade do crente. Lá você vai aprender a andar, irmãos, em autoridade. Vai aprender como que é que anda aqui nessa terra, irmãos, num desfile perpétuo, com autoridade, irmão. Não estou falando de orgulho, não, irmãos. Eu estou falando de andar em autoridade, andar em fé. E é isso que está dizendo essa palavra para mim e para você nessa noite. Aleluia. Diga para o teu irmão assim, ó, tá com receio do calor? Irmão, você pode até suar, mas você não para. Irmãos, uma vez eu fiz assim, ó. E ficou uns papelzinhos na minha testa. E minha esposa desesperada fazendo assim, ó, na testa. E eu vou falar, não entendi nada, irmão. Só no finalzinho que acho que soltou um pouquinho, eu fiz assim, daí eu vi uns pedaços de papel. Eu falei, meu Deus, né? Aleluia. 1 Coríntios 14:10 diz assim, ó. 1 Coríntios 14:10. Sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Há muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas, contudo, sem sentido. Irmãos, aquele que confia no Senhor, nós estamos falando aqui que não teme o calor, não teme a sequidão, mas sabe, está dizendo aqui que há muitas vozes no mundo. Irmão, tem vozes aí de distração, de dúvida, de medo, de engano. Mas a gente não vai dar ouvido a essas vozes. Para a folhagem permanecer verde, irmãos, tem que dar ouvido o quê? A água, que é a palavra de Deus. A gente vai dar ouvido à palavra. Talvez você está aqui nessa noite, tem alguém aqui que está dando ouvido a muitas coisas. Irmãos, dá ouvido àquilo que a palavra está dizendo para você. Dá ouvido à voz de Deus. Salmo 29:3 diz assim, ó. Para você que está bem, eles colocam aqui, né? Salmos 29:3 diz assim, ó. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Ou melhor, ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas. Primeiro eu quero falar para você que a voz do Senhor é poderosa. Se você está dando ouvido à voz de Deus e confiando naquilo que Deus está dizendo para você, com certeza Ele vai fazer aquilo que é para fazer na sua vida. Irmãos, diga assim, Deus não falha. Ele não falha. Aqui está dizendo que a voz do Senhor é poderosa, né? Aliás, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Quem foi para Foz do Iguaçu já aqui? Aí quando você vai chegando perto daquelas cataratas lá, né, mais perto, aí você vai conversar com alguém que está do seu lado e fica assim. Nossa, você está vendo que bonito. E a outra pessoa. Não é assim, irmãos? Quanto mais próximo, você já não consegue. Não, se tiver uma distância, então pode gritar que não ouve mais nada. Mas sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Que ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas. Por isso está dizendo que a voz do Senhor é mais poderosa do que o som das águas. Ou seja, prevalece, a voz de Deus prevalece sobre as muitas águas. Então eu quero falar uma coisa para você. Se você tiver com seu coração, né, com seus ouvidos, né, firmes ali na palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de ouvir a voz do medo. Você não vai mais estar ouvindo, irmãos, a voz da dúvida. Você vai começar a ouvir, né, a voz de Deus. Vai começar a dar valor àquilo que Deus está falando para você. No mesmo Salmo 29:4, eu estava até adiantando, porque eu falei que a voz do Senhor é poderosa. Diz assim, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Irmãos, um rei, ele tem autoridade, ele tem domínio. Aqui está dizendo assim, que a voz do Senhor, irmãos, tem autoridade sobre estas outras vozes. Então quando eu coloco meu coração na palavra, eu começo a dar ouvidos àquilo que Deus está falando, irmãos. Vai abafar essas outras vozes, porque a voz de Deus, ela é poderosa. Irmãos, como igreja,
a voz de Deus. A própria palavra diz em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça, ouça, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Diga assim: a voz de Deus é poderosa. Meu irmão, minha irmã, se você estiver dando valor àquilo que você está ouvindo nessa noite, eu não sei o que tem se passado aí na sua mente, não sei quais são as vozes que você está ouvindo, mas se você pegar isso que Deus está falando com você, essa voz que é poderosa, nós estamos falando da palavra aqui, irmãos, vai abafar essas outras vozes aí que está querendo te desanimar, que está querendo te parar, que está querendo jogar incredulidade. Fique com a voz poderosa de Deus. Aleluia. Salmo 29:5 aí também, pertinho aí, ó. Diz assim: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Pastor, mas está falando que a voz do Senhor derruba lá a árvore. Irmãos, Deus usa figuras de linguagem, como eu falei. Irmãos, o cedro é uma árvore grande, né? Eu estava pesquisando, ela chega a atingir de 30 a 40 metros de altura. Diz que quando ela é um arbusto de 5 a 10 centímetros, as suas raízes já estão ali de 1,5 metro. Então é uma árvore, irmãos, que ela mostra o quê? Imponência, resistência, forte, é uma árvore forte. Mas sabe o que está dizendo aqui? Mas que não resiste à voz de Deus, irmãos. Se Deus der uma ordem, pum, cai. É por isso que você tem que ficar com a palavra. Irmãos, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, não há barreira que pare diante de nós. Não há situação que pare diante de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia. Crie, por isso falei. Irmãos, por isso que a gente fala tanto de declarar a palavra. Quando você fala aquilo que Deus falou, irmãos, não tem barreira, não tem circunstâncias, não tem nada que resista. Quando nós falamos aquilo que a palavra diz, que é a voz poderosa de Deus. Mas isso, irmão, é para quem confia e para quem está esperando nele. Eu não sei a situação, como eu falei, que você tem que resolver essa semana. Mas se eu fosse você, eu aproveitava e começava a declarar. Começa a declarar a tua vitória. Começa a declarar: olha, essa semana vai ser uma semana de vitória. Essa semana eu vou alcançar aquilo que eu preciso. O meu Deus é maior. O meu Deus é maior. Ele quebra os cedros do Líbano. E Ele vai fazer algo a meu favor. Aleluia. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho declarado? Eu tenho graça e favor de Deus. Eu tenho graça e favor de Deus. Eu tenho graça e favor de Deus. Aleluia. Diga assim: eu tenho graça e favor de Deus. Ah, irmãos, temos a graça e temos favor de Deus. A gente tem tudo. É as águas. É a raiz se aprofundando nas águas. Aleluia. Aleluia. Mas pensa que acabou aí, irmãos? Com um crente, o mundo fala assim, né, irmãos? Quando você pensa que não pode piorar, piora mais. Com a gente é diferente. Quando está melhorando e a gente acha que acabou, pode melhorar mais. Aleluia, aleluia. Você pode começar a declarar isso, ó. Já tá bom, mas vai melhorar muito mais. Aleluia. Diz aí que no ano da sequidão nos perturba, nem deixa de dar fruto. Nem deixa de dar fruto. Mesmo em meio ao calor, mesmo em meio à sequidão, não deixa de dar fruto. Provérbios 14:11. Aleluia, eu gosto desse versículo. Diz assim: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda do justo, tem justo aqui? Mas a tenda dos justos florescerá. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, vai florescer, vai dar fruto. Irmãos, a casa do justo vai produzir. Vai ter sucesso. Diga ao teu irmão aí, ó, a tua casa é um sucesso. Aleluia. Vai produzir, vai ter sucesso, né? Algo que a gente sempre fala aqui, vai prosperar. A casa do justo, você está falando, vai dar fruto, vai ter sucesso, vai prosperar, vai prosperar. Aleluia. Olha só, irmãos, eu vou falar algo para você. O que está relacionado conosco, irmãos, não é nada de não dar fruto. Está falando de fruto, de florescer. Essas coisas que estão relacionadas, irmão, com o justo. Vou perguntar de novo, tem justo aqui? Aleluia. Se você é justo, você está florescendo. É para florescer, irmãos. Mas eu quero lembrar, isso é para quem confia e quem está esperando no Senhor.
Isso é para quem confia e quem está esperando no Senhor. Irmãos, o que está relacionado comigo e com você, sabe o que é? Não é escassez, é abundância. Nunca encontro aqui nada relacionado com o justo que é escassez, irmãos. Mas fala de abundância. Eu não vou ler o texto aqui, mas está lá, você conhece o texto de Malaquias, capítulo 3. No final, né, está falando de dar os dízimos. Aí no finalzinho diz assim, que o Senhor derrama a bênção sem medidas. Amém? Eu não vou estar falando aqui do dízimo, mas tem uma matéria, né, no Rema sobre prosperidade. Se você fizer, você vai aprender bastante. Amém? Vai ser bênção para a sua vida, amém? Mas vamos lá, diz aí que o Senhor derrama a bênção sem medida. Eu estou falando isso por quê, irmãos? Porque esse é o desejo de Deus, irmãos. O desejo de Deus é que nós confiemos nele, a nossa esperança está nele, para quando vir o calor, a gente ainda continue produzindo, a folha está verde e continua produzindo, ou seja, continua prosperando, continua tendo sucesso, mesmo, irmãos, que os dias são maus, a gente continua tendo sucesso, em abundância. Tem uma outra tradução que diz assim, ó, não, pega para você aí, hein? Derramarei tantas bênçãos que não vai haver espaço para você guardar. Oh, meu Deus. Irmão, você, né, vamos pensar, você está guardando algo lá, algumas coisas da sua casa, coisa boa. Eu não creio que você olhe e fale assim, que se é coisa boa, você fala, ah, meu Deus, está tendo nem espaço para guardar. Você fala, oh, que beleza, né? Tá cheio, tá abundante, aleluia. Mas tem uma outra tradução, irmãos. Essa daqui você vai ter que vibrar. Se você não vibrar, derramarei bênçãos, é uma outra tradução, acho que é na mensagem. Derramarei bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Talvez tem coisa que está aí na sua mente, isso é improvável acontecer, mas está dizendo aí, irmãos, que Deus vai derramar bênção além dos nossos sonhos. A palavra diz que Ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Aleluia! Mas isso, irmãos, é para quem confia no Senhor e cuja sua esperança está nele. Agora eu vou terminar com isso aqui, ó. Salmo 92, 12, vamos lá. Aleluia. Salmo 92, 12, só a parte A, tá bom? Finalzinho dele aqui, eu sei que tem alguns irmãos que devem ser palmeirenses, vai falar, o Palmeiras justo parece como Palmeiras. Eu estou falando isso porque eu sou corintiano, tá bom, irmãos? Nem tudo é perfeito. Eu sempre ouço isso aí, né? Nem tudo é perfeito, né? Então vamos lá. Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira. Vou perguntar de novo aqui, quero ver se vai fazer festa. Tem justo aqui? Aleluia. Irmãos, vou ler algo aqui para você, ó. A palmeira está dizendo que o justo vai florescer. Lembra que nós estamos falando que é produzir, é ter sucesso, é prosperar. A palmeira floresce numerosas vezes, em abundância. Eu fui pesquisar sobre a palmeira, irmãos. A palmeira floresce numerosas vezes, em abundância. Agora você tem que vibrar, hein? Você já está comparando a palmeira com você aí, né? O justo é como a palmeira. A palmeira floresce numerosas vezes, em abundância. Uma vez por ano? Não, irmãos. O ano inteiro. O ano inteiro, irmãos. Aleluia. Se tem alguém, né, que entrou esse ano falando assim, se acontecer umas coisinhas só esse ano, já tá bom. Irmão, está dizendo aqui que o justo é como a palmeira dá fruto o ano inteiro. O ano inteiro. Aí eu gostei disso. E em todas as estações. Ai, pastor, eu estou vivendo uma estação de tanta luta. Está dizendo aqui que justo como a palmeira. Irmãos, mesmo no momento mais difícil, ela dá fruto, ela floresce. Mas não para aí não, irmãos, olha só. No Oriente Médio, região que serviu de inspiração para o salmista, a palmeira mais comum é a tamareira. Irmãos, olha o corretor, colocou camareira. É a tamareira. Não, agora você vai ter que vibrar de novo. Vou ler de novo. No Oriente Médio, a região que serviu de inspiração para o salmista, a palmeira mais comum é a tamareira, que floresce no deserto.
Ai, pastor, estou vivendo um deserto. Está dizendo aqui, irmãos, que o justo é como a palmeira, e a palmeira floresce no deserto. Mas pensa que acabou, irmãos? Quem comentou isso aqui, eu amei, né? Porque eu falei, vou enfiar esse negócio na mensagem aqui, né? E dá frutos mesmo sobre grandes dificuldades. Dá fruto mesmo em grandes dificuldades. Irmãos, Deus está falando alguma coisa conosco nessa noite, irmãos. Aleluia, está falando aqui da sua vida, de você, né? De você que confia no Senhor e cuja a esperança está nele, irmãos. Aleluia, aleluia, irmãos. Eu fiquei com esse texto de Jeremias, eu estou me alimentando, comendo esse texto, irmão, me alimentando dele todos os dias. Se eu fosse você, eu faria o mesmo, irmãos. Que aqui está falando de mim, aqui está falando de você. Para encerrar, só quero falar algo. Quando alguém vem, né? A gente às vezes está, né? Vai dar aula em um lugar, outro, às vezes o pastor vem e começa a mostrar a igreja e fala assim, ó, aqui não está pronto ainda, mas aqui, ó, vai ser o púlpito, vai ser daqui até ali vai ser a sala das crianças, ali vai ser não sei o quê. Eu não sei você, irmãos, né? E Deus nos deu algo bom, que se a gente souber usar é muito bom, é a imaginação, né? Aí quando a pessoa está falando assim, eu já estou imaginando, eu não sei se vai ser daquele jeito, mas eu já estou imaginando. Eu já fico imaginando, o púlpito vai ser daqui ali a sala, tá vendo esse pedaço aqui, pastor, vai ser não sei o quê. E eu já estou imaginando, irmãos, né? Já estou vendo, né? Já estou vendo como que vai ser, não é? Quando eu leio esse texto de Jeremias, irmãos, eu vejo como é a minha vida. Eu vejo como é a sua vida. E se eu fosse você, eu li esse texto e falava assim, assim é a minha vida, assim é a minha vida, eu vou florescer, mesmo no calor, na sequidão, as minhas folhas da minha vida vão continuar verdes, eu vou continuar prosperando, eu vou continuar andando em fé, eu não vou abandonar, seja em que dificuldade que eu tiver, eu vou continuar firme na palavra, eu vou continuar com as minhas raízes plantadas na palavra, edificada na palavra. Pode vir o vento, pode vir as chuvas, pode vir a tempestade, mas a minha vida continua de pé, porque eu estou firmado naquele que me salvou, naquele que deu a vida por mim, naquele a qual eu estabeleci a minha vida. Meu irmão, minha irmã, essa é a sua história, é isso que você tem para viver nesses dias, nesse tempo, irmãos. Por isso eu quero dizer para você, não abandone a sua confiança em Deus, não abandone a sua esperança no Senhor. Irmãos, pode estar um deserto, pode estar seco, mas nós florescemos, e não é pouco tempo não, irmãos, como a gente leu aqui na Palmeira, é o ano inteiro. É o ano inteiro. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu queria que você levantasse sua mão. Cadê o pessoal do louvor? Aleluia. Sabe, irmãos, esse é o momento que você já vai sair daqui, vai começar agora e vai sair declarando isso, que você vai florescer como a palmeira. Agora você tem entendimento aí, né? O que é a palmeira, né? Que nós lemos aqui sobre a palmeira. Agora você tem entendimento de Jeremias, irmãos. Agora é para você pegar isso. A palavra vem para esclarecer. Sabe, irmãos, eu tenho algo no meu coração assim, que quando Deus fala, Ele está querendo mostrar algo que Ele está querendo fazer. Aleluia, aleluia. Mas se você crer e você confiar, a tua esperança estiver nele, essas coisas vão se manifestar na sua vida. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, esse crente é aquele que a pessoa olha e fala assim, nossa, a pessoa ela não está passando um momento tão bom não, mas está sempre sorrindo, está sempre alegre. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, é aquele que mesmo, irmãos, você entende o que eu estou falando aqui? Foi porque nós lemos aqui, mesmo estando no deserto, está florescendo, está ajudando as pessoas, está trabalhando, está alegre servindo ao Senhor. Aleluia. E de repente as coisas se manifestam, irmãos. É assim, e de repente as coisas se manifestam. Aleluia. Sabe o que eu quero fazer com você? Eu quero agradecer ao Senhor nessa noite por isso. Você pode levantar suas mãos, mas não fique esperando eu orar não. Agradeça ao Senhor. Aleluia, porque você é justo, porque você floresce, porque você dá fruto em todas as estações, e o ano
ano inteiro. Oh Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na tua palavra. Nós confiamos no teu infinito amor. A nossa esperança, Senhor, Deus, a nossa esperança está em ti. Nós já temos tudo. Nós já temos tudo. Tudo que precisamos. Tudo que precisamos. Tudo que precisamos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, pelo menos uns 10 irmãos aí. Você vai sair do seu lugar enquanto eles estão tocando e vai dizer: meu irmão, é ano de florescer, independente da circunstância. Diga pro teu irmão: é ano de florescer.